Olá, eu sou a Joana. Olá, eu sou a Susana. Bem-vindas ao She Leads Revolution Talks. It's time for the revolution. Olá, bem-vindas a mais um episódio do She Leads Revolution Talks. E hoje vamos falar sobre relações amorosas, nomeadamente relações amorosas potencialmente ou tóxicas. E se tu te questionas se estarás ou não numa relação tóxica, então este podcast é a ajuda que tu precisas. Porque nós aqui vamos falar um bocadinho de quais são os sinais de que a tua relação pode ser tóxica, vamos falar da dificuldade de sair de uma relação tóxica e vamos ajudar-te a perceber como é que podes realmente sair de uma relação tóxica e reconstruir-te após esse término, essa decisão. Sem dúvida. Por isso, vamos já começar Vamos, pelo que vamos interessa, não é? Que é, Joana, o que é uma relação tóxica? Olha, nós pensamos em fazer, vou já fazer este disclaimer, nós pensamos fazer este episódio muito também fruto das nossas conversas e da nossa experiência, e relembrando também que a nossa faixa etária é mais adulta, não é? Portanto, eu sei que não parece, mas nós já passamos dos 30, mas eu só queria fazer já este alerta que as relações tóxicas, e os números também mostram isso, elas estão presentes em outras faixas etárias, muitas das vezes também na adolescência, em namoros juvenis, e aí, imaginem, a manifestação da toxicidade pode ser diferente, mas isso não quer dizer que ela não exista. E obviamente nós estamos a comunicar para mulheres, sendo que há uma grande probabilidade disto acontecer com mulheres, mas atenção, a toxicidade é de parte a parte, portanto, mesmo no namoro ou em outras relações já mais tardias, a verdade é que homens também sofrem de relações abusivas, com comportamentos inadequados, e eu não sei se terei realmente uma definição cabal para uma relação tóxica, mas aquilo que eu sentia falando sobre mim, porque vou trazer muito à luz daquilo que foi a minha experiência, sem querer nunca demonizar as pessoas, nem a mim, nem qualquer outra pessoa, mas à luz muito da minha experiência, aquilo que eu sentia era uma tristeza constante, uma insegurança emocional constante, sentia uma ansiedade. Ou seja, aquilo que nos dizem que supostamente uma relação salutar deve ser, que é um porto seguro, em que tu és impulsionado, em que as tuas emoções estão salvaguardadas, em que há respeito, em que a tua opinião conta. Pensem numa relação tóxica como algo em que algum destes parâmetros não está assegurado. E à partida nós pensamos que a toxicidade vem de uma violência muitas das vezes declarada. Ai não é nada, a pessoa não é nada tóxica, a pessoa ela nem sequer fala alto, a pessoa nem sequer nunca te levantou a mão, a pessoa não... E às vezes não é preciso essas ações tão extremadas para que o desrespeito já esteja instalado, para que os limites sejam ultrapassados. E a relação tóxica ou uma relação deste tipo, e depois eu não sei as perguntas para onde é que nos vão levar, mas um dos assuntos que depois gostaria de trazer para aqui é precisamente aqui os limites e o autoconhecimento também da própria pessoa. Mas eu acho que acima de tudo uma relação tóxica traduz-se por isto. Eu ouvi há muitos anos atrás, numa novela, que amar não significa sofrer. E é muito isto. Ou seja, eu estou numa relação em que eu estar lá é o meu fator de stress, de ansiedade, de sofrimento, é precisamente contraproducente naquilo que eu... Sim, que eu mas agora estou a fazer trouxeste uma isso, relação. e se analisarmos muitas das músicas amorosas, muitas delas Só falam em cantam sofrimento. isso, claro, exatamente. E quase como se fosse uma mais condição sine qua non, sim, não é? mais uma vez, tudo isso nos programa para o nosso subconsciente para determinados padrões de comportamento e determinadas expectativas. E aceitação E é até, muito mais não é? expectável, acho eu, Sem assim, dúvida. até num nível inconsciente, associar
amor, tipo, a sofrimento, A a drama, devoção. sim, Sim. a essas coisas, do que propriamente a leveza, a tranquilidade, a expansão. Porque as músicas, a maior parte das músicas que passam na rádio também, muitas delas são sobre corações partidos, não Sem é? dúvida. Ou seja, a questão de quando as relações acabam e tudo mais. Então, Sem dúvida. isso também fica no nosso Fica. subconsciente. Mas eu concordo plenamente que, efetivamente, amar não é sofrer por causa da pessoa que nós amamos. Ou seja, nós podemos sofrer pela pessoa, no sentido de às vezes certo. haverem situações de vida que fazem com que a gente sinta sofrimento, preocupação e dor relacionada com aquela pessoa, mas não esse sofrimento causado pela pessoa. Sem dúvida. Ou pelo menos não causado de forma constante e recorrente. Sem dúvida. Porque eu acho que inerentemente numa relação a gente vai acabar por se magoar. Não é? Claro. Agora, E lá está. a proximidade também traz a isto. Tu falaste da cena das músicas, é uma coisa engraçada, porque isto bem, podemos agora depois falar de outra coisa da criatividade e dos artistas, que normalmente o sofrimento é que Sim, impela, sim, sim, é que sim, impela sim. que as maiores obras sejam criadas, não é? Portanto, poderíamos ir por aí. Mas só que para desmistificar também que as pessoas não são necessariamente preto ou branco, ou seja, eu não sou necessariamente boa ou má. E nós podemos ser pessoas absolutamente extraordinárias que num determinado momento da sua vida pura e simplesmente não são compatíveis para estar uma com a outra. Sim, e eu acho que aqui um ponto muito importante é que uma relação tóxica não é culpa de uma pessoa. Nunca. É a responsabilidade das duas, porque se eu estou Sim. numa relação tóxica é porque eu continuo lá. Eu E sou é o porque de terreno para alguma isso forma acontecer. eu continuo a perpetuar isso. Sim, é verdade. Seja por feridas minhas, seja por lacunas minhas, seja também por comportamentos meus, seja por eu não saber quais são os meus limites, ou saber, mas não os manifestar e não os fazer valer, ou seja porque em alguns momentos, e eu também tenho esse tipo de comportamentos tóxicos, não é? Porque depois gera-se ali um ciclo em que a pessoa tem um determinado comportamento, eu depois desperta uma determinada emoção em mim e se calhar eu daqui a uns tempos vou voltar a ter o mesmo comportamento que a pessoa teve comigo. Eu não posso desresponsabilizar. Agora sim, as pessoas podem ter, e há muitas coisas fulcrais para não funcionar. Podem ter realmente visões de vida, que nós já falamos aqui, muito diferentes. Podem ter pré-experiências muito diferentes. Podem emocionalmente ter maturidades muito diferentes. Uma coisa tão básica como nós falamos aqui num podcast também, tem que ir ouvir, como reacender a chama, que estávamos a falar da comunicação, não é? O que é que significa um copo desarrumado, não é? O que é que significa dizer uma determinada frase a alguém? Para mim, que posso ser mais sensível, pode-me estar a ferir as minhas suscetibilidades. Ou para mim que tenho Para uma outra história, pessoa, não é? Em que exatamente. ouvi essa frase num contexto desafiante e que Exatamente. as consequências eram negativas, essa frase vai ser tipo um gatilho que vai despertar uma emoção que não tem nada a ver com aquela pessoa, não é? Mas tem a ver com a história que eu tenho com aquela frase, Exatamente. mas eu vou responder em proporção à história e não ao momento presente. Tal e E, qual. logicamente, há aqui muitos fatores que influenciam a dinâmica. Há muita influência. Portanto, claro que a vida não há uma segunda vida a ser reescrita, portanto, nós estamos a viver no calor do momento e com os argumentos que temos na altura, para lidar com o que estamos, por um lado, a sentir, por um lado, a emitir, a receber, portanto, é todo, e depois o fator toda à nossa volta. Mas sim, eu sentia também, havia um outro fator que eu nunca tinha sentido, que era estar a viver uma fraude, estar a viver em fingimento. Porquê? Porque, das duas uma, ou tu realmente perguntavam-te, e sim, está tudo bem, está tudo ótimo, ou então tu tinhas que realmente assumir. E ao longo do tempo, em algumas amizades mais próximas, eu comecei a assumir, a verbalizar que realmente havia determinados comportamentos, havia determinadas coisas que não gostava. Malta, não há volta a dar. Quem gosta de vocês nunca mais vai conseguir olhar para aquela pessoa da mesma forma. Portanto, e era uma coisa que eu nunca tinha experienciado. E eu dizia sempre, mas só estás a ouvir o meu lado da história, tu não sei o que é. E depois ouvia do outro lado, não queres saber? É a ti que eu conheço, é a ti que eu quero bem. Mas eu sentia esta necessidade de, na maioria das vezes, estarem a fingir que estava tudo bem. Para evitar chegar também esse, não é julgamento, mas essa
quase, eu não sei, estou a perguntar, porque aconteceu-me isto do lado de fora, ou seja, eu ser a amiga que estava perante uma situação parecida e depois lá está, a pessoa ou se afastou ou deixou de contar as coisas exatamente, não sei, na minha cabeça, para ou proteger também o outro lado, caso a relação durasse, não é? E não Ok. criar ali um mal-estar, ou também para não se sentir, se calhar, julgada ou recriminada Certo. pelas amigas, que na melhor das intenções, não é? Tentavam alertar, mas que o Certo. efeito poderia ser o oposto, que era, lá está, fazer a pessoa sentir-se ainda pior, não é? O que é que te levava a fingir? Ou seja, a não partilhar tanto a realidade dos factos e a tentar dourar a pílula, por assim dizer. Eu acho que o fingimento. Eu acho que o fingimento, o perpetuar, o deixar ter prolongado e se calhar não ter encurtado aquilo X anos, não ter encurtado para 3 meses ou para 4 meses ou 5 meses, era porque eu tinha que, como fiz mais tarde, assumir o defraude. Eu tinha que assumir a falha. Eu tinha que assumir por mim própria que aquele projeto que eu idealizei não ia funcionar. E isso é muito difícil. É muito difícil tu achares e teres uma determinada... Para já, dizer aqui que eu sou totalmente a favor da paixão, mas a paixão é um terreno pantanoso. Principalmente se alguns sinais estiverem lá e a gente pura e simplesmente ignorá-los Ignora. completamente. Eu, no outro dia, ouvi uma frase, vou só abrir aqui um parênteses que eu achei absolutamente deliciosa, que é: as mulheres procuram o bad guy que trata mal toda a gente, menos a elas, e os homens procuram uma mulher que trata bem toda a gente, menos a eles. O que não deixa às vezes dizer que isto é biológico quase em nós e no nosso comportamento. A verdade é que eu acho que a paixão pode ser má conselheira se nós não conseguirmos olhar para além dela, porque a paixão e todas aquelas hormonas e tudo mais que o nosso organismo liberta, biologicamente apenas nos está a dizer uma coisa, que é: aquela pessoa é ótima para vocês perpetuarem a espécie. Pronto, é isto que quer dizer. Ou seja, Acasalar. para acasalar tal e qual, é isso. Nós não nos podemos distanciar disto, que é: não, tu estás-te a sentir atraída por aquela pessoa, ou ela preenche, se calhar, uma série de requisitos, até de alguma forma emocionais, assim que também podem existir, porque biologicamente nós queremos nos perpetuar. Queremos ter filhinhos, é mesmo isso. Agora, há toda quase uma estratosfera à volta disso que deve ser analisada. Eu não acredito nos sentimentos racionalizados até à exaustão, mas eu acho que há uma determinada altura da vida em que tu começas a olhar para um relacionamento também como uma parceria a longo prazo, e uma parceria a longo prazo com alguém requer que tu consigas conversar com ela, requer que não seja apenas a vertente física, que seja a primordial ou a nuclear. Mas vocês têm que ir ouvir os outros episódios, porque nós também já falamos sobre isto, que às vezes só um abraço é suficiente para nos conectarmos, não é? E essa série de fatores, o ser capaz de ver um futuro em conjunto, um futuro em que haja convergência, em que nós podemos não querer ter exatamente as mesmas coisas ou atingir os mesmos patamares, mas pelo menos que saibamos que o outro está lá para nos apoiar de alguma forma. E também não nos sentirmos diminuídos. Portanto, a paixão acaba por não ser uma boa conselheira, e aquilo que eu senti, agora vou falar da minha experiência, é que eu apaixonei-me perdidamente por uma pessoa que nunca existiu. E a culpa, eu lamento dizer, mas não é dele. A responsabilidade. Foi totalmente minha, portanto... Nós mulheres temos muito essa tendência, eu acho. Nós idealizamos muito, sim. Tipo, juntarmos-nos com alguém por aquilo que nós acreditamos que aquela pessoa é, ou por aquilo que nós acreditamos que aquela pessoa pode vir a ser. Sim, é que às vezes ela nem sequer E mostrou nós, na porque é que eu nossa achei cabeça, que ela vai fazer E depois isso. eu acho que uma Certo. coisa que nós... Tal Eu acho qual. que em geral as mulheres têm isto mais que os homens, que é... Nós achamos que, sei lá, vamos ter o poder de mudar aquela pessoa, de ajudá-la a tornar-se naquela versão. Sim. Tipo, vai ser connosco. Se calhar até a pessoa... Nós até achamos que pode haver uma melhor versão dela, que só nós é que estamos a ver, e ficamos chateadas porque é que ela não quer viver essa versão. Exatamente. É que isso eu identifico muito. Eu passei muito por isso, não é? Esta questão de realmente... E não quer dizer que essa versão não exista, mas não vamos ser nós, tipo, que vamos conseguir fazer com que a pessoa
se torne nessa versão. Não, Ela nunca. vai se tornar se tiver que tornar, se quiser tornar, quiser até. se quiser fazer o caminho para se tornar. Mas o problema é esse, é que muitas vezes nós apaixonamos-nos e que criamos relações fantasiosas com versões idealizadas daquela pessoa. Tal e qual. Eu sou do elemento ar, portanto, eu sou gêmeo, portanto, é tendencialmente. Ah, mas eu Só sou para terra, descon- sou só para Capricórnio, Só para muito- descontrair aqui, muito- portanto, é terrível. muito Portanto, racional Também e, idealizas. sim. É idealizavas assim. Sim, exato. Ui, quantas vezes? Por isso é que eu tive Fantasiavas assim, muitas relações de merda. Porque efetivamente, depois eu tinha sempre aquela coisa de ver o melhor das pessoas e agarrava-me ao melhor. Pois, Mesmo que o melhor estivesse lá enterrado no fundo, do fundo, do fundo, do fundo e todas as atitudes estivessem a dizer o contrário, continuava a ver o melhor. E depois outra coisa que acontece com as mulheres também, porque têm a empatia mais desenvolvida, Também é verdade. é muitas vezes tipo, a gente conhece a história e a gente vai desculpabilizando, não é? Ai, porque tudo, ele é assim pois porque passou é. por isto, coitado, É, tipo, pois é. vamos dar um desconto, vamos tentar ajudá-la a ultrapassar, como se fôssemos psicólogos, É não é? verdade. Vamos tentar ajudá-la a ultrapassar estes traumas do Terrível. passado. Mas é mesmo, portanto, fazer aqui, ainda por cima, a malta, não sei, tem esta tendência, começa-se logo a abrir comigo, começa logo a contar. Eu também gosto de fazer perguntas, gosto muito de perguntar, gosto muito de saber, mas depois caímos nessa tendência. Mas eu acho que o corpo sente. Eu acho que vocês já sabem, muito antes sequer de pensarem que aquilo não vai funcionar e que vão ter que tomar uma atitude, eu acho que muito antes já sabem que aquilo está condenado ao fracasso. Porque o nosso corpo sente. Mas eu acho que uma coisa muito importante tu disseste, e depois aqui para seguirmos um rumo e resumirmos o que foi falado, é a questão de o que te custou foi admitir que aquele projeto, entre aspas, tinha falhado, erro. não é? Sim. E há uma especialista em lidar com pessoas narcisistas que ela diz que o que mais prejudica as pessoas é a esperança. Sim, a esperança é uma que- prisão, não é? Exatamente, que seja diferente, que a pessoa mude, que ela vai ser aquela versão que nós idealizamos, que a relação mude, não é? E muitas vezes nós vamos perpetuando situações que à partida já sentimos que não são boas para nós, porque uma parte de nós ainda não conseguiu abrir mão daquela esperança. Sem dúvida, é De verdade. que um dia isto vai ser diferente, da próxima vez vai ser diferente. E é realmente, neste caso, especificamente falando, é realmente uma grande prisão que nos mantém ali a perpetuar uma situação que nós sentimos, às vezes racionalmente ainda não assumimos, não é? Mas que sentimos que não é boa para nós. Sim, é estar. Acabou de me surgir uma frase que é: imaginem, estar numa relação assim é estar constantemente num campo de batalha. Eu sentia que, ok, há momentos de apaziguamento, há bons momentos, há intervalos, mas a sensação com que tu ficas, na maioria do tempo, é que estás numa guerra constante, estás-te a preparar, estás sempre até, e depois a nível cerebral também é uma das explicações porque é que as relações tóxicas são tão viciantes e porque é que é difícil sair delas, porque depois há este ciclo, não é? Portanto, há aquela fase pós-tempestade, que parece que está tudo bem, mas na realidade o teu cérebro já está à espera da próxima crise, da próxima tempestade, da próxima discussão. Sim, dos altos e baixos, não é? Que acabam por ser São aditivos, cíclicos, não é? são cíclicos, porque depois as coisas melhoram, realmente. Melhoram durante o período, mas depois voltam ao mesmo. Exatamente, não é? sem- Mas sem isso sombra de acaba dúvida. por também criar ali, tipo, inconscientemente uma adição no nosso próprio sistema, não é? Que nos mantém presos também ali fisiologicamente falando àquela dinâmica. Sem dúvida. Muito bem, mas olha, só aqui para recapitular. Tu falaste no início das relações abusivas, das relações violentas, mas como tu disseste, e muito bem, uma relação tóxica não... Ou seja, para ser tóxica não tem que ser necessariamente violenta. Certo. Certo? E tu falaste aqui de alguns sinais também das relações, de que a pessoa poderá estar numa relação tóxica, os teus, principalmente aqueles que tu tencias, não é? A tristeza, a sensação que não podias contar a verdade às tuas amigas, ou seja, que tinhas que fingir, Sim. esta questão de sentir que estavas num campo de batalha, ou seja, estavas se calhar sempre ali na defensiva Sempre também, a pensar no que é que vais dizer. a pisar em ovos, não é? Aquela questão... Exatamente, é mesmo essa a expressão. Ou seja, parece que vais sempre ter uma conversa ou estás e nunca sabes se o tom foi adequado, se aquilo que se Tens podes sempre que dizer estar a pesar aquilo. como dizer, o que é que vais dizer, e estás sempre com Sim. receio das consequências
que do que tu queres não dizer, é? não é? Sim. Parece que estás sempre ali a pisar terreno minado e que vem aí uma... Pronto, é isso, estás a pisar uma mina a qualquer momento. Sentia Que muito outros isso. sinais é que, para além emocionais, Uhum. físicos, psicológicos, é que podem dar a entender que a pessoa poderá estar numa relação tóxica? Olha, eu acho que, imagina, a gente está a pintar que é tudo mau, mas na realidade isto foi uma grande aprendizagem. E eu tinha esta característica e ainda tenho, que me é difícil ainda trabalhar, mas eu tinha muita dificuldade em verbalizar determinadas coisas. E achava sempre que chegava a uma altura em que não era preciso. Ou seja, os outros tinham sempre esta vontade para falar, para se expandirem, e eu permitia, eu já vou falar aqui um bocadinho dos limites, eu permitia muito isso, e quando chegava à minha altura, eu achava que não valia muito a pena. Mais uma vez, isto era um trabalho meu. E o facto de vocês não verbalizarem até vulnerabilidades vossas, como é que se sentem, o que é que estão dispostas a fazer ou não, que não gostaram daquilo, explicar porque é que não gostaram daquilo. A Susana até já falou aqui no outro dia um bocadinho sobre a comunicação não violenta, não é? Ou seja, a questão da enumeração de factos, não é? Portanto, utilizar aqui assertivamente o que é que aconteceu, fazer um pedido, no fundo verbalizar mesmo, olha, eu normalmente não gosto desta atitude, para mim é uma linha vermelha. Definam mesmo essas linhas vermelhas. Nós, nos nossos podcasts, estamos muito aqui a falar daquilo que é um trabalho interior nosso, e eu acho que era preponderante, e muitos relacionamentos ganhavam com isso, que era, antes de vocês irem para uma relação, preparem-se para ela. E uma das coisas boas a fazer era, o que é que eu quero numa relação? Ok, aí é fácil dar check e ver se ele reúne todos os requisitos, mas também muitas das vezes descrever aquilo que não querem. O que é que eu não tolero, O que é que não é? eu não tolero? Eu não tolero, não, está tudo certo, basta ele não ser violento, não me bater, não me levantar a mão, não me fechar em casa, não me ir ao telemóvel, assim, se calhar é melhor descreverem mesmo exaustivamente o que é que não tolero. Cuidado, porque efetivamente depois aqui é preciso também desconstruir o que é esta questão da violência, não é? Porque às vezes vem... Os conceitos são diferentes. Nós vimos violência, é verdade. de realidades diferentes. Sem e se dúvida. calhar vimos coisas que consideramos normais, não é? Ou que inconscientemente pessoa não. aceitamos, Exatamente. que podem ser consideradas violência, não é? E o contrário também. Exatamente, e é importante nós também, porque infelizmente, Sem dúvida. ou felizmente, não é? Aquilo que a gente também vai vivendo nas relações tem muito a ver com aquilo que nós fomos vendo na relação dos nossos pais e com as relações que fomos tendo com eles, tanto com o pai como com a mãe. Portanto, há aqui uma dinâmica que vem e que efetivamente nós temos que trabalhar em nós. Portanto, efetivamente é muito importante, como estavas a dizer, descrever o que é que eu não tolero e às vezes questionar se aquilo que eu possa tolerar ou já tolerei será tolerável. Certo. Ou poderá estar a abrir espaço para outro tipo de coisas, porque às vezes eu tolero coisas pequenas, só que alimentam outras coisas, ou podem vir a alimentar outras coisas, não é? Sei lá, se eu tolero que a pessoa... Se o meu companheiro diz qualquer coisa sobre a minha roupa, e eu vou mudar a minha roupa por causa daquele comentário, mesmo que ele não tenha dito abertamente para eu mudar, mas eu começo a vestir-me diferente porque ele fez esse tipo de comentário, sem dúvida, eu já estou a abrir espaço para outras coisas. E eu já lhe estou a dar um poder que se calhar não é dele. Certo, sem dúvida. Não é? Então é preciso... Mas isso é um terreno difícil. Porque às vezes o querer agradar é uma coisa. Sim. Ok, tudo bem, não é? Nós vimos até gostou daquele batom, ou gosta Claro, daquela roupa. sim, sim. E nós até usamos de vez em quando. Ou daquela sabemos que ele lingerie, vai... não é? Exatamente, tal e qual. Até sabemos que ele vai gostar, está tudo certo. Agora é isto mesmo, é condicionar comportamentos. E é de eu deixar de usar uma coisa que eu gosto e que eu me sinto bem... Porque ele fez um comentário depreciativo. Já está a mexer na minha integridade, aí já me está a mexer em mim. Porque uma coisa é eu achar, realmente não faz sentido eu andar assim, mesmo que ninguém me diga nada. Tipo, eu penso, olha, se calhar agora nesta fase da minha vida não quero andar assim, pronto. Outra coisa é, eu sinto-me bem e eu gosto, mas de repente eu vou sair assim para qualquer lado, sei lá, vou às compras ou ao shopping, whatever, e ele diz, tu vais com esse decote todo. Pois é, yeah. E eu tipo, até vou, não é? Mas... depois põe aquela blusa de parte, já não vou usar mais isto. Então há aqui muitas camadas, não é? E é preciso perceber que às vezes uma pequena brecha
abre espaço para outras coisas. O que não significa que eu, lá está, não deva depois conversar com a pessoa, perceber quais são as conotações que ele dá às coisas, não é? Qual é a interpretação que ele dá àquele tipo de roupa, por exemplo, e tentarmos desconstruir os dois em conjunto essa dinâmica. Mas isso é algo que só a comunicação traz. Claro. Eu sei que é uma chatice, vocês estão no terceiro encontro e estarem a mostrar uma lista de limites. Se calhar não é uma boa ideia, mas se efetivamente for importante... Olha, calma, espera aí. Temos de ter uma conversa séria. Não, se calhar não. Vamos olhar aqui para o contrato. Vamos olhar, isso é ver se cumpres a lista. Eu depois gostava, eu gostava muito, vou só fazer aqui um parênteses. Há um vídeo que eu acho absolutamente fenomenal, que é de uma sitcom americana, em que basicamente ele chega ao pé dela e diz assim: olha, eu estou solteira, tu estás solteira, que dizes de casarmos? Diz ela: ok, perfeito. Diz ele, depois fazem uma conversa que é: ok, filhos. E diz ele: 1, e ela 3, ok, 2, fechado, olha, e férias, e não sei o quê. Mas há uma altura que se desentendem onde é que vão passar as férias de verão. Pronto, ok, foi um prazer negociar contigo. Pronto, estão a ver, às vezes, claro que isto é levado ao extremo, mas este tipo de conversas são importantes. Eu sei que se calhar gradualmente. Não é, gradualmente, é mesmo isso, é mesmo importante. É muito importante falar em divisões a longo prazo. Sim. E estarem também disponíveis, e eu vou falar por mim, porque eu tinha uma determinada convicção muito forte daquilo que era o meu futuro, e eu achava que a pessoa, como já me conheceu assim, com esta convicção, que ela teria que aceitar tudo. E na realidade são coisas a serem faladas. Faladas várias vezes, até porque depois abre-te portas para tu veres a perspectiva da outra pessoa, para veres a tua também. Falar dos limites, ok. Quando acontece alguma coisa que possa fugir daquilo que é o expectável para ti, se calhar no momento não é o ideal, porque emocionalmente não estão em condições de ter aquela conversa, mas quando essa condição se apresentar, ou quando a criarem, que deve ser assim que possível, devem falar sobre isso. E devem falar sobre isso, retirando a emoção e o peso daquilo, e o ataque, porque tu fizeste-me isto. Não é o outro, é falar de mim, porque é que eu me senti assim com aquela interpelação. Porque é que eu me senti assim daquela forma? O que é que o fato de não me teres ligado àquela hora, conforme tínhamos combinado, o que é que isso despoltou em mim? E se calhar, falando os dois, percebemos que é uma insignificância. Sim, ou percebemos que pode ser, lá está, como é que me fez sentir e o que é que poderias ter feito de diferente, não é? E será que estás disposto a isso? Exatamente. É? Ou então, se calhar, realizar, se calhar estou a ser demasiadamente dura, se calhar isto é assim tão importante, ou porque é que não é importante? Agora, isto só acontece se vocês falarem. E uma coisa que eu notava era que eu era muito confortável a comunicar determinadas temáticas e determinados estratos, mas depois era muito mais difícil fazer o percurso para a profundidade dos temas. E vocês, eu só vou falar para vocês, mulheres, mas, ou seja, numa relação, se estivermos a falar não numa relação poliamorosa, mas numa relação com duas pessoas, vocês nunca vão conseguir controlar o outro. Mas vocês conseguem controlar-se a vocês próprios. Vocês conseguem controlar esta necessidade de dizer, de mandar uma mensagem, de ligar e dizer assim: olha, eu acho que nós precisávamos ter uma conversa. Ou eu gostava que nós, e foi uma das coisas que depois também me fez refletir, que é, quando não há uma naturalidade espontânea destas conversas existirem, ou porque ainda não moram juntos, ou porque estão com uma relação à distância, ou o que for... Ou porque não há... à vontade, não é? Ainda, numa fase exatamente. inicial. Marquem-na. Criem um ritual. Criem um ritual de irem jantar fora para falar de vocês, da vossa relação, do que é que está bem e que, ok, querem continuar a fazer, porque é que a relação é importante. Quase, no fundo, renovar os votos semanalmente ou quinzenalmente. Nós também já falamos aqui, a fase da paixão vai desaparecer. As borboletas na barriga só de vez em quando e no pipi também, mas portanto essas coisas vão desaparecer e depois o que vai ficar é efetivamente o eu querer, o desejo e a vontade de fazer com que aquela relação funcione e nós temos que dar a nossa contribuição. Portanto, vão à procura, verbalizem. Estabelecer limites é importante, sim, é uma coisa, estar atenta a sinais, obviamente, de violentos, de determinados comportamentos, até
de comportamentos que possam trazer alguns traumas de infância que estavam bem enterrados ao de cima, isso é uma análise muito, muito pessoal que deve ser feita, não é? Porquê é que eu me sinto desconfortável nesta situação? O que é que eu não resolvi lá atrás em mim, neste tipo de relacionamentos, que tenho que olhar para ele O que é também? que em mim me colocou aqui? Certo, também. O que é que em mim me conecta A esta pessoa e a este perfil e a de este pessoa. perfil e a estes comportamentos Exatamente. e padrões. E qual é que é o padrão? É isso mesmo, vocês são o denominador comum. Exatamente. Lamento informar-vos. Mas o que é que me colocou? Qual é que é o meu apelo para este perfil de... Ai, não, porque ele escolheu-me. Não, nós... Nós não estamos ali na fruteira à espera que nos escolham. Estamos muito direcionadas para um determinado perfil de parceiros, com De características, relações de relações também, e há que também estar atento. E o padrão a vai se isso. repetir até ser curado. É verdade, é verdade. Portanto, às vezes muda o parceiro, continua o padrão. Infelizmente. Sem dúvida. Por isso é É muito mesmo importante perguntar e perceber, ok, o que é que esta situação me está a mostrar sobre mim? O que é que eu preciso olhar em mim? O que é que me conecta a este padrão, a esta pessoa, a este tipo de comportamentos? E outra coisa que eu acho interessante, que estávamos a falar há bocado da questão dos limites, do que é que eu quero, o que é que eu não quero, que há uma especialista que diz, e eu até acho que é interessante, que é escolhe o teu parceiro pelos defeitos dele. Porque O que é que efetivamente... tu consegues tolerar, Exatamente. não é? Isso é muito interessante. Efetivamente, escolher pelas qualidades é bom, mas quando surgem os defeitos é uma merda. E quando a paixão desaparece, os defeitos começam a ser vistos. O que é que tu estás disposta a tolerar daqui a 20 anos? O que é tolerável Porque a para ti? pessoa nunca vai ser perfeita. Pois não. Vai ter sempre coisas que nos Chatice. irritam, não é? E nós também, atenção. Certo. Não. Não, nós somos assim. Não, mas é verdade. Portanto, é importante nós termos noção de que, efetivamente, aquela pessoa, lá está, é o que é. E pode continuar a ser o que é exatamente assim para o resto da vida. E se ela continuar a ser exatamente assim para o resto da vida, que defeitos é que eu estou disposta a lidar para o resto da vida? Certo. Porque eles vão estar ali. Pois vão. Eu não posso achar que a pessoa vai estar comigo e vai curar os defeitos todos dela, tipo, que é aquela ilusão que nós falámos no início. Portanto, muito importante ter esta consciência também. Sim, Agora, sem falamos dúvida. aqui do que é uma relação tóxica, já falámos da questão da violência, seja ela violência física mais extremada, não é? Aquela mais visível e evidente. Falamos aqui do controlo, não é? Às vezes o querer controlar, falámos subtilmente, mas eu vou trazer aqui mais para Não, sim, é o verdade. controlo, querer controlar o telefone, estar constantemente a ligar a ver onde é que a pessoa está, o que é que ela está a situações fazer. extremas, sim, sem dúvida. Sim. E atenção, às vezes camuflado, cuidado. Sim, Cuidado. sim. Atenção. Sim, se vocês começam a sentir sufocadas, tipo, Sim. ansiosas quando vê ali o número da pessoa, calma aí, tipo, Sim, já não é é verdade. tanto cuidado, é mesmo se calhar Começa a doer, exagerado. quando começa a doer no peito, quando têm que falar, sim. Depois, pronto, é o controlo, não é? O controle também do que é que a pessoa veste, com o que é que a pessoa está, a começar a criticar muito, por exemplo, as amizades da pessoa, a tentar distanciar a pessoa das suas amizades. A violência psicológica, que tem várias formas, não é? Tipo, a questão Autoestima, que fica de muito minar a fragilizada. autoestima da Sim, pessoa, não é? sim. Tipo, às vezes por bocas, outras vezes por diretamente dizer, tipo, sei lá, em momentos de discussão, tu não vales nada, tu és uma merda, tipo... E mesmo que não diga, a pessoa sente-se assim. Sim, mas isso depois também já tem a ver com a própria pessoa Certo, também, certo, não é? certo. Mas sim, a pessoa às vezes sente-se assim por todo o padrão da relação e não por isso ser verbalizado. Mas são outros padrões de... Às vezes a culpabilização, ou seja, fazer a pessoa sentir-se culpada pelas emoções da outra pessoa, não é? Tipo, Sim, esse tipo de manipulação. sim, essa sem dúvida. manipulação emocional. Ou seja, mas tu podes te sentir diminuída no sentido de perdes até o norte daquilo que tu realmente és. Ou seja, começas até a duvidar daquilo que é o teu próprio valor intrínseco, não é? Que não está no teu trabalho, que não está nas tuas roupas, que não está... Ou seja, aquela coisa que tu A tua tens essência, mesmo, sim. e tu começas quase já a duvidar do que é que realmente tu és. Claro, e depois, logicamente, lá está, que isso toca nas nossas feridas, não é? Porque quase toda a gente traz algum tipo de ferida assim da infância, não é? E, mais uma vez, eu acho que acaba por... Claro que quem está no meio do caos não vai perceber que, tipo, não vai estar agora a pensar que é um convite para olhar para si e curar, assim, as feridas, não é? Porque uma pessoa no meio do Não, caos só não está consegue nua. ver isso. Exatamente. Só está Mas, nua, efetivamente, é sempre um convite a nós olharmos para nós e percebermos o que é que precisa. Porque se nós estivermos seguras de nós,
dificilmente vamos perpetuar uma relação dessas. Sem Não quer dúvida. dizer que não nos possamos cruzar com situações e relações, mas não vamos perpetuar. Sem dúvida, não Porque vamos. temos mais capacidade e força para dizer chega antes de chegar ao ponto em que essa força é completamente minada, não é? Porque o que acontece é que as coisas vão se perpetuando, o padrão vai se repetindo e cada vez mais vamos cavando um buraco mais fundo, mais fundo, mais fundo e fica mais difícil de sair. Depois também temos outra toxicidade, por assim dizer, que é o contrário, que é tipo, eu nunca sei se posso contar com a pessoa ou não. Não é? Tipo, eu não sei se ela está ou não está. Eu tenho dúvidas se ela realmente gosta de mim, se ela está comigo, se ela está com outras. Ou seja, existe o padrão em que a pessoa tipo, nos controla, está ali, quer nos manipular. E ela acaba por nos manipular na mesma, mas neste caso sou eu que me sinto Sim. que não tenho segurança do outro abandono, lado. Exatamente, o abandono, a rejeição, o desaparecer. Sim. Tipo, agora estás, é tipo maravilhoso, estamos juntos, é incrível. E de repente desaparece, começa a responder menos. Ou as coisas correm mal e desaparecem. Exatamente, fica no tratamento do silêncio, não é? Tipo, e a pessoa sim. fica sem saber o que é que se passa, Sim, perdida, sim. angustiada, ansiosa. Portanto, há aqui também o outro lado da toxicidade. E agora, o que é que não é uma relação tóxica? Com as suas particularidades reais de uma relação real, não é? Com pessoas, como estávamos a dizer, pessoas feridas, não é? Olha. Que por vezes têm comportamentos que não são os melhores. Certo, imagina, vou buscar comportamentos que eu acho que tem que haver aqui, quando tu estás com alguém e não estás em sentido de alerta, ou seja, quando há uma segurança associada, imagina, tu estás numa situação até algo, sei lá, vais para uma festa. Eu tenho sempre presente uma imagem que foi uma coisa que se passou comigo. Uma vez, uma passagem de ano, estava numa festa e estava num sítio onde não conhecia ninguém. E estava com o meu companheiro na altura. E há uma altura que ele foi à casa de banho e eu fiquei lá encostada e não sei o quê. Pronto. E eu acho que o sentimento de segurança é... Quando eu o vi ao longe, ok, tudo muda porque está ali a minha pessoa, está ali o meu foco de segurança, quase como se fosse aquela pessoa que me está aqui a aprender, no fundo é isto. E não aprender... No mau sentido, não, mas aprender na minha órbita, não é? Portanto, tu sabes que ela está ali, não é? Mesmo que longe. E se precisares de alguma coisa, ela está ali para também te cuidar e proteger, porque eu acho que nós, os homens também precisam, mas eu acho que nós temos este vínculo de proteção, e muitas de nós também às vezes não se deixam ser protegidas e acham que são demasiadamente autossuficientes numa relação. E quando estamos numa relação é de partilha e de parte a parte. Mas eu acho que sim, acho que é o conforto do silêncio, o conforto corporal, ou seja, o teu próprio corpo não te diz para tu estar sempre em alerta, o teu corpo está confortável, está receptivo ao toque, está receptivo ao silêncio, e no fundo é tu sabes que estás num espaço em que tu podes crescer, podes florescer e não sentir-te mirrada, sentir-te diminuída. Não é um vaso apertado, não, na realidade tu consegues florescer, consegues falar sobre ti, consegues falar sobre assuntos que te interessam. Eu acho que é muito importante estar numa relação em que tu consigas conversar com outra pessoa, é importante terem temas. Eu não estou a dizer pensarem exatamente da mesma forma, mas eu acho que têm que ter visões do mundo, ter visões parecidas ajuda. Terem temas que se convergem ajudam. Porque depois há ali uma amizade também que se cria, não é? No sentido de que se calhar tem que ser o grande amigo, não é? O primeiro grande amigo, ou a primeira grande amiga, ou... Claro que não é só isso, mas se calhar é a primeira. Eu acho que o conforto, a coisa ser cozy, não é? Exatamente, acho que é mesmo isso, acho que é a palavra de uma relação saudável. Claro que depois podemos falar nas dependências que existem, e as dependências emocionais é uma coisa que às vezes, mesmo quando a relação está muito saudável, não se nota, mas ela está lá, e por isso também é importante
fazerem coisas a dois, mas também fazerem coisas para além da relação. E terem uma rotina para além da relação, com amigos, se tiverem filhos, ok, tudo bem com os filhos, mas também ter uma outra vida para além da relação. Não, ficam centrados, pelo menos, naquilo que são, não perdem a sua própria essência. Eu acho que é importante. Sim, e tu falaste das coisas boas de uma relação saudável, mas uma relação saudável também tem que ter coisas menos boas, não é? Imagina... Ai, tenho a rotina. Não, mas mesmo, por exemplo, uma coisa muito comum nas relações tóxicas é haver discussões e desentendimentos. Mas elas também existem numa relação saudável. Pois é. E como é que nós sim. podemos distinguir, não é? Porque senão se a descrição de uma relação saudável fosse só essa parte bonita e cor-de-rosa, se calhar ninguém se identificaria, não é? Porque por muito que haja relações saudáveis e que as há, não é? Mas sabes que a grande diferença também é essa, que é, tu numa relação saudável, tu sabes que ela é saudável no imediato pelas coisas boas que ela traz. Numa relação tóxica, tu trazes logo ao de cima as coisas menos boas. Portanto, para mim fazer a comparação é logo muito óbvia, porque é naquilo que tu tens mais de cada um dos lados. Claro que as dificuldades também existem numa relação saudável, sem pois dúvida. a questão aqui é esta, é que muitas vezes numa relação, muitas vezes, ou seja, não quer dizer que elas sejam muito frequentes, mas acontecem discussões, Claro. acontecem desentendimentos. Sim. E às vezes acontecem que nós dizemos coisas estúpidas mesmo numa relação saudável. E aqui eu acho que a grande diferença, e que tu trouxeste bem, é qual é a minha sensação e a minha percepção na maior parte do tempo. Certo. Não é? Porque vai haver momentos também em que tipo, vai cada um para o seu lado e apetece... Sim, mas imagina, eu acho que há aqui depois o sarar das feridas, que obviamente existem, não é? É diferente, porque há um outro tato, há um outro tempo, há uma outra maturidade também, não é? Sim. Na forma de trabalhar o que não correu tão bem. Sim. E claro que a frequência nunca será, não é? Tipo, lá está, não será um padrão, será uma exceção. Exatamente. É a mesma coisa como quando tu te magoas no joelho. Faz um arranhãozinho. E aquilo vai sarar. Ok. E está tudo bem. Imagina fazeres um arranhão todos os dias, no mesmo sítio. Ou todas as semanas. Sim. Não é? Não vai dar tempo à cura. É isso, mas trouxe este ponto mesmo para as pessoas perceberem que a grande diferença, não falando em casos extremos de violência e todas essas questões que nós já falamos aqui, mas a grande diferença é que numa relação tóxica o padrão é este. Certo. É tipo discussão, diminuição, exatamente, reconciliação e volta ao mesmo. Sim. E é capaz de numa semana tipo, acontecer 1, 2, 3 vezes. O ciclo. Este é o teu habitual. Enquanto que numa relação saudável acontece, se calhar momentos em que nós vamos dizer coisas da boca para fora e até podemos magoar a outra pessoa e vice-versa, mas é pontual. Pois é. E depois existe realmente uma evolução positiva da relação através desse desentendimento ou dessa discussão. Ou seja, nós usamos isso como um degrau para evoluirmos enquanto casal, para crescermos, para nos desenvolvermos enquanto casal e enquanto indivíduos. Porque eu acho que dos maiores terrenos para a nossa evolução enquanto seres humanos são estas relações de maior proximidade, seja com os companheiros, seja com os filhos, seja com os pais, não é? Mas são aquelas as que mais podem causar atrito, também são aquelas que mais nos convidam a crescer, se houver essa maturidade. Por isso... eu acho, imaginem, e só pegando neste ponto, enquanto que numa relação saudável é um degrau para evoluir, nas relações tóxicas normalmente vai ser muito difícil que isto evolua positivamente, ou seja, a tendência será sempre piorar. E a tendência será que os desentendimentos sejam cada vez mais alarmantes, com mais efeitos, mais trágicos. Eu não queria utilizar... É quase como uma droga, não é? Que tu tomas uma dose e chega. Sim. Eu não queria dizer a palavra violento, não é? Mas é mesmo mais isso. Mais exacerbados, não é? Exatamente. Com maior agressividade. Magnitude. Sim, maior magnitude, é mesmo isso. Ou seja, as réplicas, elas não diminuem. Elas vão aumentar de intensidade. E não vale a pena olhar para lá. E elas aumentam de intensidade e o buraco que nós vamos ficando é mais fundo de cada vez que acontece, não é? Porque nós vamos ficando cada vez mais enfraquecidos também. E não vamos estalar os dedos e as coisas vão e mais agarrados àquela pessoa. E agora tenho uma pergunta para queijinho, que é, então, como saber quando sair ou se será possível reajustar alguma coisa e mudar a relação? Olha, eu... falando em minha experiência, agora vou só contar este episódio que acho que é importante. Há uma altura em que eu já estava... já estava mesmo
muito decidida a colocar um ponto final. E na altura nós tivemos um evento, as duas juntas, e estávamos a falar sobre a minha relação e tu disseste-me uma coisa muito curiosa que foi: ok, tudo bem. Falamos precisamente desta questão do padrão, que é, tudo bem, tu até podes acabar com ele, mas se tiveres alguma coisa para trabalhar em ti, que ainda não tenhas trabalhado, se tiveres esse convite para evoluir e não o tiveres feito, não interessa mudares. Vai aparecer outro e vai ser exatamente igual. E aquilo ficou-me aqui a dar no crânio, que nem uma dor de cabeça, certo? E eu pensei assim, bem, será que eu realmente... porque eu tinha a percepção que eu não estive sempre bem. Pois também é isto, que é, não adotem a postura de vitimização de o outro está-me a fazer a mim. Não, o outro está-me a dar aquilo que ele sabe. E eu, eventualmente, tenho que saber me retirar dessa situação ou não. Sim, eu estou a permitir que ele continue a fazer. E às vezes não é só fazer a mim. Não, ele está a direcionar para mim uma coisa que ele tem lá dentro. Assim como eu faço, não é? Está a projetar, no fundo, estamos a projetar uns nos outros coisas que estão dentro de nós, Exatamente. que nós direcionamos àquela pessoa e que não necessariamente é para aquela pessoa. Exatamente. O que não deixa a pessoa... Também não podemos desresponsabilizar. Claro. Um cretino não deixa de ser um cretino. Pronto, ponto. Em determinada atitude. Agora, ela apenas está... Ela não está a fazer a mim. Ela está a direcionar para mim que é diferente. Então, lá pensei eu... Bem, será que eu já esgotei todas as alternativas? Será que não há algo que eu possa trabalhar? Será que eu também não tenho que me desenvolver? Então lá fui eu tentar conversar, horas e horas de conversa, de dizer coisas, de ouvir coisas, de escavar uma parede, literalmente. Tu já viste Os Condenados de Shawshank? Não. Não, pronto, não vou fazer spoiler, Ok. mas é... Não, mas eu não estou a perceber, é mesmo partir uma parede com uma coisinha assim, deste tamanho. Foram precisos 3 dias. Portanto, a reconciliação existiu, sabíamos que existia um longo caminho pela frente, mas isto para vos dizer que bastou existir um tema delicado, que todo o caminho minado que estava por baixo, que é muito difícil, porque depois eu acho que tem muito a ver com isto, que é, quanto mais tempo vocês deixam passar, eu acho que a recuperação é dificílima. Eu acho que era preferível se separarem, trabalharem o que tiverem a trabalhar e se calhar numa outra fase. Se tiver que ser. Se tiver que ser. Porque quando já se somam várias semanas, vários meses disto, não vai ser uma grande conversa. Não. É muito difícil. Passaram 3 ou 5 dias em que existiu depois uma discussão por um motivo, banal. Mas foi aí que... Tu disseste. Foi porque aquilo que eu ouvi na altura, achei que tinha extrapolado todos os limites, achei que tinha sido um comportamento que eu assisti quando era miúda, em que sempre pensei que nunca seria necessário ter que estabelecer como limite, porque depois as mulheres, e eu tinha este problema que é, eu achava que estava subentendido na cabeça de toda a gente como tratar alguém. Pois. E não está. Pois não. Esqueçam. Isso não... Ou melhor, está, mas é diferente para cada um. Exatamente. Cada um de nós tem o seu universo e as suas próprias regras e formas de pensar. Eu estava sempre subentendido, não, que as pessoas sabem o que é tratar uma mulher com respeito. Inaceitável, Isto é exatamente. inaceitável. Só que não não. estava. E pronto. E naquele momento, que se calhar poderia nem sequer ter sido das piores discussões, poderia nem ter sido... Aquilo foi um momento-chave em que eu disse... Chega. Não, chega. E houve uma coisa que eu senti nos meses seguintes, que era um sentimento quase de... Esta palavra é um bocado pesada, mas era um sentimento quase de trauma. Ou seja, eu sentia... Para já comecei logo a respirar melhor. Eu sentia um peso no peito a todo o instante, todos os dias. E quando aquilo acabou, eu senti uma leveza no peito. Foi quase como se reaprendesse a respirar novamente. E não é que estivesse triste, não era só isso. Nem era um stress pós-traumático, mas eu sentia quase como se estivesse, de repente, a colocar partes de mim a trabalhar novamente, interiormente, porque elas, pura e simplesmente, deixaram de funcionar.
estavam em serviços mínimos. Sim, mas isso é normal, até porque a metáfora que tu utilizaste foi como se estivesse num campo de batalha. É E quando isso. nós estamos num campo de batalha, nós estamos naquele nosso, Hipervigilantes sempre, naquele ou seja, nosso modo luta, fuga ou Tal e freezing, qual. não é? Ou paralisar. E então, efetivamente, os teus órgãos internos não estão todos a trabalhar em harmonia, porque só está a trabalhar aquilo que é essencial para tu lutares, fugires ou paralisares. E o resto vai ficando efetivamente em serviços mínimos para garantir que tudo o resto que tu precisas, aquilo que tu precisas para estar alerta e para tu fugires ou lutares na situação de perigo, está capaz de o fazer. Portanto, acho que há depois, nos meses seguintes, há uma reaprendizagem de como viver. Isso às vezes depois pode ser tendencialmente. Há ali uma tendência, se calhar, para roçar ali a euforia, quando o luto efetivamente tem que ser feito. E é uma coisa que é longa e é progressiva. Leva o seu tempo. Leva. Mas sim, não deixa de ser curioso, porque depois olha-se para trás e percebe-se o constante estado em que eu estava. De stress constante. Completamente, sim. Mas sim, bastou um clique. Mas se me perguntares, mas tu já sabias? Sim, eu se calhar já sabia há muito tempo. Sim, mas a questão é, quando decidiste fazer diferente ou testar todas as possibilidades, ou se calhar até como disseste, tinhas dificuldade em verbalizar determinadas coisas e tudo mais, quando decidiste fazer isso, sentes que tu evoluíste enquanto pessoa dentro de uma relação e que por isso quando aquilo deu aquele clique, não é? Tipo aquela situação surgiu, tu percebeste, não, eu realmente consegui fazer o que nunca tinha feito antes e o desfecho foi o mesmo, portanto agora eu estou tipo tranquila de que chega e não é isto que eu quero para mim. Sim, sim, foi exatamente isso. E o que não quer dizer que não esteja perfeita, não é? O que não quer dizer que numa relação seguinte não existirá nós temos coisas a sempre ser coisas para trabalhadas. trabalhar, sim. Mas foi uma grande amostra, foi realmente um grande convite. Se calhar precisava ter sido tão grande. Não precisava. A ver coisas que eu nunca tinha se calhar prestado atenção e que são efetivamente importantes, não é? A questão dos limites, quem é que tu és enquanto pessoa, o que é que tu queres contribuir na relação, o respeitar também o outro, o permitir ao outro também ser quem ele é, respeitar a sua história, respeitar os seus tempos, porque eu acho também muitas das coisas que às vezes acontecem é tudo isto entrar muito em conflito. E a verdade é a relação não vai ser à medida de um, vai ser à medida dos dois, que se complementam, que contribuem mais ou menos, não é? Às vezes um está a 90 e outro está a 10, às vezes estão os dois a 30, e perceber que isto também, agora, se é aquela pessoa com quem querem percorrer o vosso caminho, pá, lutem. Eu acho que aqui nem é tanto lutar, porque senão entramos outra vez num campo de batalha. Não é? Certo, e não é certo. suposto as relações serem um campo de batalha, mas eu tenho um exemplo. Mas escolher, não é? No fundo, eu tenho um também. exemplo que é tipo do Zé, não é? No início a nossa relação era completamente tóxica. Primeiro ano e. Abril, agosto. Primeiro ano e 4 meses foi. Duro. Assim, lá está, tipo alto de montanha russa. Engraçado, que é muito usual nos inícios das relações. Mas assim, montanha russa, tipo, mesmo alto e depois tipo lá abaixo de subsolo, mas de semana a semana a gente discutia, acabava a chorar, tipo, e depois aí, lá está, foi um padrão que se foi repetindo e que a gente ia sempre conversando e aí eu acho que um fator importante é perceber se do outro lado há disponibilidade para fazer o trabalho. Certo. Por muito que os padrões continuem a repetir-se, porque não se cura um padrão de um dia para o outro, não é? Até que chegou a um ponto em que eu tinha, um dos meus problemas sempre foi o medo do abandono e da rejeição. Então, quando as coisas ficavam difíceis, eu também ameaçava, tipo, eu fazia aquele tratamento mais do silêncio, de já não quero saber, não me importo, e quase cada vez que havia uma discussão, mas tipo, quando havia uma discussão mais feia, tipo, para mim era do género, vai-te embora, acabou. Que era para eu me proteger de ser rejeitada e abandonada, não é? Então, eu era a primeira a fazê-lo. Portanto, tanto eu como ele tínhamos padrões tóxicos, ou seja, a culpa não era minha nem era dele. Era o confronto, tipo, a troca entre os dois despertava essas feridas e esses padrões e depois ele tinha uma dificuldade, tu também verbalizaste, que era
uma dificuldade em ir profundamente aos assuntos, que é uma necessidade que eu tenho como de água, tipo, sei lá, como de pão para a boca, não é? Portanto, eu não consigo ficar na superficialidade, só que às vezes eu queria demasiado rápido uma coisa que ele também não me conseguia dar, porque o timing dele era diferente, a história dele era diferente. E chegou um ponto em que eu disse, assim não dá mais, lá está, isto é um turbilhão constante, estamos sempre, tipo, vai acima, vai abaixo, e é um stress, tipo, não é isto que eu quero para mim, não é isto que eu quero para o meu futuro. E também já estava numa fase da vida em que efetivamente pensava naquilo que tu falaste, não é? Efetivamente ter uma pessoa, tentar que fosse uma pessoa para a vida, Claro, para o futuro, sim, para constituir família e para termos uma relação estável. Isso não é isto que eu quero, não é este tipo de relação que eu quero, não dá mais. Até que, lá está, eu disse, tinha acontecido uma situação e depois eu disse, eu vou fazer com ele o que ele faz comigo. Vou ser assim, tipo, agir exatamente, porque escorpião, ele tem, quando quer ser mau, também consegue ser mau. Muito. Mas eu também consigo, não é? Só que eu tentava sempre usar mais a diplomacia. Claro que às vezes lá está, fazia as minhas ameaças, fazia o meu tratamento do silêncio, ou seja, efetivamente também, lá está, não era culpa dele, era a responsabilidade dos dois. Estávamos os dois assim um bocado lixados e íamos, às vezes, quando não estávamos no nosso melhor, destilando veneno um para cada um e magoando o outro, e dizendo coisas feias e tendo atitudes feias um com o outro, nada de violência, não é? Mas havia violência verbal e violência psicológica, portanto, era tóxica dos dois lados. Mas houve um dia que eu disse, eu vou fazer o que ele me faz, eu vou agir como ele faz. E fiz. E tipo, eu causei uma discussão, de propósito, porque eu já estava com aquilo premeditado. Depois tivemos a discussão e eu saí e desapareci. Disse-me embora, desapareci. Não, porque ele disse qualquer coisa do género, vai-te embora, nem sequer estávamos aqui, e eu fui. Vim nem que viesse de autocarro, que eu estava no carro dele, mas eu arranjava a maneira. E tive uma hora e tal sem lhe dizer nada. Depois disse-lhe onde é que está. E ele veio ter comigo. E eu só lhe perguntei assim, estás a ver como é que estás a sentir? Agora? É assim que tu me fazes sentir. Eu lembro-me do dia e de onde é que estava, como se fosse hoje, porque para mim esse dia é outro dia para celebrar, porque foi tipo um ponto de viragem na nossa relação. Foi 13 de agosto de 2019. Ele se calhar já não se lembra. Mas eu lembro, porque para mim foi, primeiro porque fui eu que disse, tipo, era a minha última tentativa. Porque se não desse certo, era para acabar por muito que eu gostasse. E lá está, nós entendíamos nas coisas sérias, mas nas merdices. Tipo, às vezes coisas que não interessavam a ninguém, coisas banais. A gente discutia, tipo, dois burros teimosos. Estás a ver coisas estúpidas mesmo, às vezes coisas de opiniões e cenas e parecíamos mesmo dois burros teimosos ali a dar com a cabeça um no outro e que depois as coisas escalavam para situações estúpidas que já estávamos a atacar-nos um ao outro e a tentar, tipo, fazer o outro sentir-se mal e fazer-se sentir-se burro. Era estúpido, porque nas coisas sérias, porque até estávamos a fazer obras e tudo, nessas coisas a gente entendia-se. E nas outras era uma merda. E eu disse, não faz sentido, não é? E nesse dia foi. E eu disse assim, olha, isto assim não dá para continuar. Ou a gente arranja maneira de se entender. E eu já tinha escrito. Eu escrevi num papel, tipo, o que é que eu queria deixar. Escrevi tudo. E depois fiz aquilo. Ou seja, já tinha feito o meu trabalho interno, né? De escrever, de dizer o que é que eu queria largar. Olha, o que é certo, não ficou perfeito. Não é perfeito ainda, nem vai ser. Mas, desde esse dia, que as coisas mudaram muito. Muito, 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 foram evoluindo e eu acho que aqui a grande diferença, que eu acho que é o que pode ajudar também as pessoas a perceber sair ou não sair, não é? É se a pessoa do outro lado está disposta a fazer o caminho também. A fazer o trabalho convosco. Porque sozinhos nós não conseguimos. Não dá, certo. Não interessa se é a pessoa que nós achamos que vai ser o amor da nossa vida e o pai dos nossos filhos. Se a pessoa não estiver disposta a fazer também o trabalho do lado dela, e é um trabalho conjunto de evolução individual e evolução em casal. Ele tem que ser feito. E eu tive que perceber que havia muitos padrões que eu tinha e comportamentos que não eram, que eram tóxicos, que não eram aceitáveis e que estavam a prejudicar a relação. E ele teve que fazer o mesmo. E, felizmente, hoje em dia, raras são as vezes que surgem esses padrões, mas quando pontualmente surgir alguma coisa que possa prejudicar a relação, é trazer os pés na terra e dizer, calma, nós somos uma equipa, não somos adversários. E isso ajuda porque acaba por ali e não se deixa entrar, porque depois quando uma pessoa perde o controle emocional, não é? E entra
ali no modo irracional e no modo luta ou fuga, se decide lutar, vai atacar, Sim. vai magoar. E todos nós temos essa capacidade. Se decide fugir, lá está, vai fazer o tratamento do silêncio, vai tipo fazer de conta que não se importa, quando na realidade importa-se, não é? Portanto, eu acho que aqui a grande diferença é mesmo perceber se do outro lado há abertura e há factos que mostram o esforço para evoluir. Porque não é só a pessoa dizer que sim. Não é só a pessoa dizer que sim. Sim. É a pessoa realmente fazer o trabalho para haver factos que mostram. Sim. E tenho exemplos de outras amigas minhas, por exemplo, que também estavam numa relação, no caso já tinham filhos, e as coisas não estavam a correr bem, e chegou um ponto em que ela fez um ultimato. E disse, ou tu vais procurar ajuda psicológica, ou nós não podemos continuar. E ele foi. Pronto. E as coisas melhoraram. Ou seja, por isso é que há muitas nuances, não é? Não, mas sem acima de tudo, eu acho que uma das grandes nuances é, primeiro, perceber que isto é uma responsabilidade dos dois, não é? Se eu estou numa relação tóxica, eu tenho qualquer coisa que contribui para eu estar ali. Eu sou terreno para isso. Exatamente. Também. Sim. Por outro lado, se eu tenho vontade de evoluir, se eu percebo, se a outra pessoa também tem e tem vontade de construir uma relação, é preciso que a outra pessoa também dê provas de... Provas factuais, não é verbais. Não é estarem à espera de acabarem que a pessoa vai voltar. Sim, ela vai voltar, provavelmente, sim. O quê? Imagina, sim, ela vai voltar. Imaginem, vocês põem um ponto final e a pessoa volta mais tarde a dizer eu estou muito diferente, sim. estou muito E agora mudado. entra aqui Não é? outro ponto que é, ok, quando a pessoa realmente decide sair, como é que se sai? Sim, certo. Como é que Não é? se... Porque- Certo. Isto mais uma vez é... E é um terreno que é muito individual, não é? Porque também depende de como é que a vossa vida está construída, não é? Depende muito se partilham estão casa, juntos, não é? Se estão partilham casados, contas, sim. exatamente, Se têm se têm filhos. filhos, se não têm. E sim, e como é que... Tudo bem que quando não há tantas amarras, não quer dizer que não custe da mesma forma, mas uma decisão de Emocionalmente rompimento- custa. Custa sempre, É não é? isso. Mas quando há amarras pragmáticas, não é? Ou seja, é muita coisa é um- ainda é um para extra. preparar, sim. Mas não quer dizer que não seja possível. É. Hum, E se for aí- realmente tóxica e não houver perspectivas de melhoria, não só é possível, como é extremamente necessário. Sim. E deve ser planeada, quer a saída, quer eventualmente a divisão. A logística. Sim, logisticamente, a divisão das coisas, a divisão da paternidade e da maternidade também dos miúdos, sendo que eles são sempre o mais importante, não é? E aí, havendo essa decisão, não é? E em casos mais extremos ou não, é importante, sempre possível, até haver um apoio psicológico, principalmente quando há, Sim. falando de um casamento, de uma vida conjunta, para além do trauma ainda poder ser maior, porque é ali, tipo, dia após dia, naquele contexto, naquela realidade, toda a logística que isso implica em termos, sei lá, de divisão, vender casas, se for o caso, a questão da parentalidade, não é? Quem é que fica com quem, depois toda a questão que pode acontecer também, que não é só o sair, não é? O que vem depois, toda a questão que... Porque se é tóxico na relação, não é porque uma pessoa se separa que a toxicidade desaparece, principalmente se houver filhos envolvidos. É verdade. Porque uma coisa, quando não há filhos, podemos bloquear a pessoa, É o melhor. passar pela pessoa na rua e fazer de conta que ela não existe, tentar fazer esse processo de corte, não é? De ruptura, Sim. que eu acho que numa fase inicial é necessária para a pessoa se reerguer e se restabelecer. É muito importante. Eu acho realmente que é importante, Sim, não é? protejam-se nesse Agora, aspecto, sim. se há filhos, esse corte total é muito Não é difícil possível, de existir. sim, é muito E eu acho que aí é muito importante que haja uma boa retaguarda, seja um suporte de amizade, um suporte familiar, seja Procurem-na realmente também, ajuda sim. psicológica, Sim. porque é uma carga pesada para carregar, não é? Uma pessoa decidiu pôr um ponto final, mas não se consegue ver livre da pessoa, Não totalmente. não é? E está a tentar curar-se, não é? E reerguer-se depois de terem escavado um buraco muito Sem fundo, dúvida, e a sim. pessoa tem que vir ao de cima e continuar a lidar com os filhos, e depois, havendo filhos, lidar também com o emocional dos filhos e conduzir o processo de uma forma Diplomática, até com muita diplomática, sensibilidade. Sim. exatamente, para não virar um filho contra um pai ou contra uma mãe, para não criar Não ali interessa também.
porque o filho vai sofrer, não ganha nada em ser virado ou sentir que tem que proteger a mãe ou o pai, ou que tem que defender o pai ou a mãe. Eu acho que isto é muito tentador. Imagina, daquilo até que eu vou assistindo. E acontece muito. E às vezes até as pessoas nem sequer estão a perceber da postura que utilizam e isto acontece muito. E do discurso, e é muito importante. E por isso é que eu digo que um bom acompanhamento, neste caso falando mesmo psicológico, nessa fase, é muito importante para nós não cairmos nesses padrões que podem causam danos a nós, causam danos à nossa relação com os nossos filhos e causam danos aos nossos filhos, danos psicológicos e emocionais que podem ficar para a vida. E eu acho que condicionar comportamentos no futuro nas relações exatamente, também. E a nossa intenção claramente nunca será essa, mas por vezes, até pelo descontrole e desgaste emocional, podemos cair nesse tipo de padrão e procurar colo no sítio onde deveríamos ser nós a dar colo. E então acho que é muito importante, porque uma coisa é decidir, ok, chega, e outra coisa é efetivar a mudança e conseguir mantê-la. Porque depois existe aquele período pós-término que, como nós estamos fragilizadas, e lá está o que estavas a dizer, a pessoa pode vir, pode dizer que está diferente, nós estamos carentes, está sempre muito difícil de dar o passo, não é? De lidar, efetivamente, e podemos correr o risco de voltar a entrar nesse padrão, nessa relação, e continuar tudo igual ou pior. Sem dúvida. Não é? E se houver filhos, então esse risco ainda é maior, porque ainda gera mais confusão na cabeça das crianças e gera expectativas de que os pais vão continuar a estar juntos, e mais cedo ou mais tarde pode dar a asneira outra vez. Então é preciso muito cuidado, como também é preciso muito cuidado nessa fase de carência para não entrar noutra relação assim, também, certo. com alguém que surja, que parece o salvador da pátria, e na realidade, pronto, a gente só foi para aquela relação por carência e porque tínhamos um vazio muito grande e estávamos com muita dificuldade em lidar com a nossa dor emocional. Daí eu volto a dizer que eu acho que é muito importante este suporte emocional, esta retaguarda, e claro, falando também em retaguarda, como estávamos a dizer, logística, principalmente, não é? Se a gente tem que sair de casa e tem que arranjar outro sítio para viver, e a questão financeira de gerir uma vida só com um salário em vez de gerir com dois, é preciso também essa preparação prévia quando se fala de uma ruptura numa pessoa casada com filhos. É preciso maior preparação. De rotinas também, uma preparação até emocional de rotinas, de tarefas, de presença, eu acho, a principal mensagem é esta, é que o sofrimento não deve ser a rotina, não deve ser o lugar em que se habituem a estar. Não descurem os sinais que o vosso corpo eventualmente vos vai dar, a vossa mente. Vocês sabem que realmente há ali uma posição que tem que ser tomada e que pode ser uma posição de viragem ou pode ser uma posição de término. Igual não pode ficar. Certo. E mesmo quando decidem uma posição de viragem, eu acho que devem estabelecer um prazo. Ou seja, eu vou mudar o meu comportamento. Ou vamos trabalhar no sentido no sentido de melhorar, e eu vou dar um prazo de 3, 6 meses para perceber se há factos que mostram que isto está no bom caminho, que isto está a melhorar. E se efetivamente ao fim de 6 meses não houver, então a decisão a tomar, por muito que seja difícil, já sabem qual é. Porque não vamos também agora tentar reajustar e ficar eternamente à espera, não é? Porque às vezes caímos no outro extremo. E é importante estabelecer um prazo. Ok, vamos conversar, vamos dar uma volta por cima, vamos reajustar comportamentos, tu e não precisam de estabelecer o prazo com a pessoa. Estabelecem para vocês. Certo, mentalmente. E eu internamente vou observar durante o período de meio ano o que é que muda ou o que é que não muda. E depois reavalio. E se tudo ficar igual ou pior, então é hora de sair. Exatamente. Não me fiquem eternamente. E também não olhem para isto como um caráter de vitimização, não é? Eu fui vítima da vida e Não, isto na realidade foi mesmo, como a Susana disse, um convite. Foi uma possibilidade de crescimento, de olhar para vocês, de se reorganizarem, de olharem para coisas que precisavam de trabalhar. E na realidade há aqui, depois, a vida... Eu tenho aqui uma experiência sempre que o melhor está sempre por vir, portanto, acho que cheguei a uma determinada altura que o futuro não me deixou de me assustar, porque efetivamente o futuro... Eu lembro-me uma vez estar... Foi muito engraçado, veio-me à memória de que estava uma vez num jantar. E pronto, e estava a dizer que estava
separada. E alguém na mesa disse-me só assim: mas estás bem? E eu respondi isto: era impossível não estar melhor do que o que estava. Porque era efetivamente, ou seja, eu não estava bem, mas eu efetivamente, como estava, não poderia continuar. Por isso acho que é mesmo isto, aprenderem com a experiência, sim, e ela foi salutar de alguma forma, isso eu tenho a certeza. Sim, e não se culparem nem recriminarem, não é? Sim. Terem compaixão, mas fazerem o trabalho interno para depois construírem no futuro relações mais saudáveis. Mais saudáveis, sim. E conseguirem ser felizes como merecem, não é? Que eu acho Sem que dúvida. acima de tudo uma relação é para nos deixar, como tu disseste, crescer e ser felizes e ser um porto seguro. Para ambos, sem claro. dúvida. Para ambos, sem dúvida. Para ambos, sim. Sem dúvida. Muito bem. Boa. Não sei se queres acrescentar mais alguma coisa. Não, é isso mesmo, acho que todos nós merecemos ser felizes. Sim, eu acredito que nós viemos a este mundo para ser felizes, apesar de dúvida. haver muitos discursos que dizem que não. Mas eu acho que sim. Acho que o nosso acho que propósito sim. aqui é ser felizes e não ganha quem mais sofre. E eu acho que o tempo não cura, mas o tempo ajuda a dar perspectiva. E ajuda a fazer o processo de cura, não é? Sim, Ele sozinho sim. não cura, mas... Ajuda muito a dar essa perspectiva. És tu agora o número 1. Pronto. Tira tu. Então, pensei no número 1 ou 2, eu vou ser o número 1. Desculpem, já estávamos aqui, já estávamos esquecidas. Estávamos no... Então, o que é que diz? Eu sou 2. Olha, a minha maior experiência de liberdade vem quando eu largo ou deixo de me importar com aquilo que os outros pensam sobre mim. Oh, espetacular. O que é que quer dizer disguise? Disfarçado. Ah, ok. Então eu sou uma trabalhadora da luz, luz. disfarçada. Eu não tenho que falar sobre isso, não é? Eu apenas limito-me a sê-lo. Oh, uau, que giro. Muito bem. Espetacular. Pronto, olha, partilhem este episódio com quem possa precisar. E Meninos, meninas, homens, Mulheres. tudo. E Sim. acima de tudo, trabalhem em vocês. para construírem relações mais felizes e saudáveis. verdade. Beijinhos. Um beijinho, obrigada. É sempre incrível ter-vos desse lado. Este foi mais um episódio da She Leads Revolution Talks e não se esqueçam de o partilhar com aquela pessoa que estará mesmo a precisar de o ouvir. Deixo-vos ainda as nossas redes sociais para que nos possam seguir: she.leadsrevolution, Susana FM Guimarães e Joana PN de Castro. Até breve, beijinho.